pela vida do pastor João, pela oportunidade aqui estendida, mais uma vez estarmos aqui, ministrando a palavra do Senhor, pastor Arbert, que Deus abençoe grandemente, pastor Davi também, Deus abençoe, Claudinilson, pastor Claudinilson está ali também, uma referência, que Deus abençoe grandemente. Quem achou, dão glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, no livro de Atos, capítulo 12, versículo 1 em diante. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asnos. Versículo 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te, e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa, e segue-me. Amém, meus queridos? Sente-se, glorificando ao nome do Eterno. Meus queridos irmãos, depois da conversão de Saulo, pouco vemos a perseguição dos sacerdotes contra os santos em Jerusalém. Mas o que vemos é a tempestade surgindo por outro ponto, o poder civil. O texto na qual citamos aqui fala de Herodes. Para quem não sabe, esse era Herodes Agripa, parente de Herodes Antipas, aquele que estava presente na crucificação de Jesus e deu ordem para que João Batista viesse a ser degolado. Esse Herodes aqui era parente também de Herodes o Grande, aquele que estava presente no nascimento de Jesus e deu ordem à matança dos inocentes. Observe de maneira inteligente comigo. Em toda época, em toda história, em que Deus quis, de alguma forma, se manifestar, o diabo sempre levantou os seus adeptos, para querer, de alguma forma, impedir o agir de Deus, para querer, de alguma forma, impedir a boa mão do Senhor trabalhar. Mas eu pergunto, quem é que pode impedir o agir de Deus? Quem é que pode impedir a boa mão do Senhor trabalhar? Isaías já dizia no capítulo 43, versículo 13, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Nós chamamos a nossa luta de luta, chamamos a nossa dificuldade de dificuldade. Deus diz, operando eu, quem impedirá? Mediante essa palavra, não se preocupe com as afrontas, não se preocupe com os levantes. A bem da verdade, a história nos revela que Deus usa o sofrimento como um veículo para o crescimento. Quando nos reportamos ao Antigo Testamento, a gente vai ver o povo no Egito, sendo oprimido e sendo perseguido. Mas quanto mais o povo era perseguido e oprimido, o povo crescia. A Bíblia vai falar que no nascimento de Jesus, na infância de Jesus, Herodes o Grande se levantou para impedir o crescimento da criança. Herodes colocou no coração a intenção de matar a criança. Então Deus envia um anjo a José dizendo: pegue a criança e vá para o Egito. Observe que essa mudança que Deus fez nessa família foi determinante para o crescimento dessa criança. Jesus viveu uma fase na sua vida que ele teve que mudar para ele crescer.
Porque todo crescimento é derivado de mudanças. Porque ninguém chega na vida por acaso. Quer crescer na presença de Deus? Quer crescer como homem, como uma mulher de Deus? Quer que a sua empresa cresça? Aprenda e entenda que as mudanças no caminho são necessárias. Jesus passou por perseguição, mas através da perseguição ele cresceu. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Eu não sei a tua realidade, eu não sei o que você tem passado, eu não conheço a tua história, mas eu vim trazer uma palavra de Deus ao seu coração. É tempo de crescimento na sua vida. 2020 foi um tempo difícil, mas 2021 vai ser um ano de romper em fé. Eu profetizo que o tempo de crescimento, levanta a tua mão porque eu quero profetizar. Eu profetizo como profeta de Deus, pela autoridade na qual o Espírito Santo me confiou, nesse início de pregação, eu profetizo que o tempo de crescimento da parte do Senhor está chegando na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, na sua família, e só quem crê nesta palavra, por favor, glorifica o nome do Eterno. No tempo do crescimento da igreja, Herodes o Grande se levanta. E o texto vai dizer que ele manda matar a espada Tiago. E manda prender também a Pedro. A pergunta que eu me fiz, quando eu li esse texto, eu perguntei ao Espírito Santo, por que Tiago morreu? Porque a sensação é que ele morre antes do tempo. Quando a gente lê a biografia de Tiago, a gente vai ver que ele está naquela classe chamadas íntimos de Jesus. Ele estava com Jesus na transfiguração. Ele estava com Jesus no Getsêmani. Sobre a cabeça de Tiago existiam promessas de ir por todo mundo, pregar o evangelho, ganhar almas, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando eu leio esse texto, a sensação que eu tenho é que ele morre antes do tempo. E pelo fato de a minha geração dizer que quem tem promessa não morre, eu questionei o Espírito Santo a respeito desse texto. A bem da verdade, que a morte de Tiago trouxe um despertamento à igreja. Deus trouxe um despertamento à igreja em Jerusalém através da morte de Tiago. A morte de Tiago era como se Deus estivesse falando: saiam e preguem a palavra. A igreja estava cheia da presença, cheia da palavra, cheia da graça. E Deus estava dizendo com a morte de Tiago: preguem a palavra. Assim como em outros momentos da história, a perseguição gerou na igreja primitiva um crescimento. Essa perseguição aqui nesse texto gerou um certo temor. Eu perguntei ao Espírito Santo, por que o Senhor permitiu que Tiago morresse? A igreja estava cheia da presença do Senhor. João capítulo 2, vai falar que Jesus está em Caná da Galileia, falta vinho. Jesus pede para que 6 talhas venham ser colocadas na sua frente, 6 talhas feitas de barro e de pedra, para purificação. O número 6 é o número do homem. Jesus pede para que essas 6 talhas venham ser cheias de água. A água, símbolo da palavra, palavra que purifica, palavra que limpa. Jesus pede para que essas 6 talhas venham ser cheias de água. Depois que essas 6 talhas são cheias de água, o milagre acontece. A água se transforma em vinho, mas o vinho é símbolo de aliança, é símbolo de alegria. Todo casamento tinha vinho. Olha que coisa interessante, a palavra que entra dentro do homem e gera aliança. Depois que tudo isso aconteceu, Jesus ele deu uma ordem: leve ao mestre Salas e depois sirvam as mesas. Por que Jesus disse para servirem as mesas? Porque Jesus não faz milagre para o milagre ficar somente dentro da talha. Todo milagre que Jesus faz é para ser compartilhado. Jesus não dá o talento para que esse talento venha a ser enterrado. Todo o talento que Deus dá é para ser multiplicado. Às vezes Deus permite certas circunstâncias na nossa vida, Deus permite perseguição, Deus permite afronta, é só para que nós venhamos nos despertar a respeito da chamada do Senhor na nossa vida.
A Bíblia vai falar que Herodes o Grande, Herodes Agripa se levanta. E ele marca o dia e a data da morte de Pedro. Isso é chamado na teologia do tempo dos homens, o tempo cronologicamente determinado. Herodes marcou o dia e a data da morte de Pedro. No tempo dos homens, os homens planejam, fazem projetos. A Bíblia vai falar que o homem pode até planejar, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A resposta certa fala do tempo Kairós. O tempo Kairós é o tempo de Deus, o tempo oportuno. O tempo Kairós é uma intervenção divina no tempo dos homens. É como se o homem quisesse ditar a história, escrever a história, e ele colocasse um ponto final. Aí Deus vem com o tempo Kairós e diz, não, não é um ponto final, é uma vírgula. É eu que dito a história, é eu que escrevo a história. Não é o homem que escreve a história. Quando o homem está dizendo, acabou, Deus está dizendo, só está começando. Quando o homem está dizendo, vai morrer, Deus está dizendo, vai viver. Estava na agenda de Herodes a morte de Pedro, mas não estava na agenda de Deus a morte de Pedro. Levanta a sua mão porque eu quero profetizar na sua vida. Eu não sei o que foi lançado na tua vida. Quem sabe você recebeu uma palavra de maldição, dizendo que a sua vida não vai romper, dizendo que o seu casamento não vai dar certo, dizendo que você não vai conseguir. Mas eu venho aqui trazer uma palavra de Deus. A última palavra quem dá na sua vida é Deus, não é o homem. Deus está dizendo, você vai crescer. Você vai crescer. No tempo dos homens, perdemos a noite de sono. Quando estamos na sintonia do tempo dos homens, nos inquietamos por causa de dificuldades do dia a dia, boletos para pagar. Perdemos a noite de sono por pouca coisa. Mas quando estamos na sintonia do tempo de Deus, acreditamos e confiamos. Acreditamos que ainda que as coisas possam estar embaralhadas na nossa vida, Deus pode intervir, e a nossa luta, ela pode mudar da noite para o dia. E aquela palavra que o choro pode durar uma noite, e a alegria ela vem pela manhã, ela está impregnada na alma daquele que de fato tem fé, e acredita que Deus pode intervir. A Bíblia fala, o texto na qual lemos aqui fala, enquanto Herodes marcou o dia e a data da morte de Pedro, Pedro está em volta, à sua volta está 16 soldados. A Bíblia vai falar que Pedro dorme. Pedro dorme porque ele está na sintonia do tempo de Deus. Pedro dorme porque ele acredita que ainda que a sua morte esteja decretada, ainda que a sua ruína esteja decretada, Deus pode muito bem intervir. O Espírito Santo está dizendo, vidas aqui, descansa. Calma, lance a sua ansiedade aos pés do Senhor, confia nele. Ele sabe das suas dificuldades, ele sabe da sua luta, ele sabe do que você tem enfrentado dia após dia. O Espírito Santo está dizendo, vidas aqui, calma, não se desespere. No dia da morte de Pedro, no dia, um grande anjo, uma luz resplandeceu na prisão, e esse anjo tocando ao lado de Pedro, o despertou dizendo, levanta-te depressa. O anjo não pegou Pedro pela mão, o anjo não pegou Pedro pelo braço, o anjo tocou. Por que, pregador? Porque o Espírito Santo nunca vai nos obrigar a fazer nada. O Espírito Santo vai tocar. E quando o Espírito Santo tocou em Pedro, ele disse o seguinte, Pedro, levanta-te depressa. Sabe o que o Espírito Santo estava dizendo a Pedro? Eu tenho pressa. Eu tenho pressa. Pedro, eu não te chamei para você ficar dentro do calabouço. Eu não te chamei para você ficar dentro de um quarto escuro e sombrio. Eu tenho pressa. O Espírito Santo está dizendo, vidas aqui, eu tenho pressa. Eu tenho pressa em trabalhar na sua vida.
Eu tenho pressa em te resgatar, em restaurar. Eu tenho pressa. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Levante a tua mão mais uma vez, porque eu quero profetizar na sua vida, porque eu sou profeta do Senhor. Eu vim hoje aqui liberar bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. O Espírito Santo está dizendo: vidas aqui, eu tenho pressa. Levanta-te depressa. Há quanto tempo o Espírito Santo tem tocado? Há quanto tempo o Espírito Santo tem falado contigo? O anjo tocou em Pedro, e o anjo disse a Pedro o seguinte: Pedro, calce as tuas sandálias. Sandálias fala de direção. Sandálias é sinônimo de direção, porque você nunca sai da sua casa sem calçar suas sandálias. Você vai na padaria, você calça os seus sapatos. Você vem na igreja, você calça os seus sapatos. Por quê? Porque sandálias é sinônimo de direção. A Bíblia vai falar que quando o filho pródigo sai da casa do pai, ele perde a sua aliança, ele perde a sua vestimenta, ele perde as suas sandálias. Mas quando o filho pródigo retorna à casa do pai, ele recebe de volta a sua aliança, que fala de compromisso. Ele recebe de volta a sua vestimenta, que fala de identificação. E ele recebe de volta as suas sandálias, a sua direção. Ele tinha perdido a direção, mas quando ele retorna à casa do pai, ele recebe a direção de volta. O anjo disse para Pedro: Pedro, calce as sandálias. Sabe o que o Espírito Santo estava dizendo a Pedro? Pedro, eu tenho uma direção para a sua vida. Você não vai ficar do jeito que você está. Eu não sei como você adentrou esse culto hoje. Eu não sei a tua realidade, mas quem sabe você adentrou esse culto dizendo: Deus, eu preciso de uma direção. Deus, eu preciso de um norte. Espírito Santo, 2020 foi tão difícil. Espírito Santo, 2021 eu preciso de um norte. O Espírito Santo está dizendo: vidas aqui, calça a sandália, calça a sandália, calça a sandália, calce a sandália. Eu profetizo que a partir de hoje, a sua vida que estava bagunçada, Deus te dá uma direção. E só quem crê nesta palavra, levanta a sua mão e glorifica ao nome do Senhor. Pedro estava preso, mas a igreja orava. A igreja orava unida. A igreja orava perseverando. E quando eu li esse texto, falando que a igreja orava em unidade, eu entendi que a unidade tem força. E um dos segredos da igreja primitiva, em relação ao milagre, em relação a tudo que Deus fazia naquele tempo, era a unidade. Porque quando lemos o livro de Atos, do capítulo 1 ao capítulo 5, a gente vai ver as seguintes palavras: estavam juntos, estavam reunidos, e andavam juntos, e caminhavam juntos, e se reuniam, e oravam juntos. Um dos segredos da igreja primitiva era a unidade. A igreja que ora unida prevalece. A igreja que ora unida prevalece. Quer viver os milagres da igreja primitiva? Viva a unidade da igreja primitiva. Ame a sua família, vive em paz com seu irmão, honre a sua liderança. Aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, porque Deus se manifesta através da unidade. E a igreja unida orava perseverando. O que é isso, pregador? Eles não desistiam. Eles oravam e continuavam orando. Eles não abriam mão, ainda que eles não tivessem influência, para que Pedro viesse ser liberto. Eles continuavam orando, eles não desistiam, porque às vezes a gente olha para a esquerda, para a direita, a gente não vê solução. A gente olha para a esquerda, para a direita, a gente não vê saída. Mas é nesse exato momento que a gente tem que olhar para cima, porque é do alto que vem o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eu não sei a causa que você tem colocado diante de Deus. Eu não sei a impossibilidade que você tem enfrentado. Mas eu venho aqui trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Não existe impossibilidade para o teu Deus. Não existe dificuldade que Deus não possa resolver. Aleluia, o Espírito Santo está respondendo perguntas de muitas pessoas aqui. O Espírito Santo está solucionando problemas de muitas pessoas aqui. Eu profetizo, aleluia.
Eu profetizo um novo tempo na sua vida. A oração ainda é o caminho. A oração ainda é o caminho. Não deixe de orar. Persevere na oração. A oração é um diálogo. A oração é um relacionamento. Quando oramos, nos aproximamos do Espírito Santo. Quando oramos, sentimos a presença do Eterno perto de nós. E a igreja orava. E o texto vai dizer que o anjo aparece a Pedro e disse: Pedro, levanta-te depressa, calce as sandálias, coloque a capa e segue-me. Observe que o anjo colocou alguns requisitos para Pedro. O anjo disse para Pedro: Pedro, é necessário você se vestir, porque aonde eu vou levar você, você não vai despido. Observe que Pedro teve que se enquadrar ao padrão que o anjo colocou. Por quê, pregador? Porque às vezes, aonde o Espírito Santo vai nos guiar, a gente não vai despido. O anjo diz para Pedro: Pedro, calce as tuas sandálias, coloque a capa e segue-me. O anjo vai guiar Pedro, mas é necessário Pedro se enquadrar à visão. É necessário nos enquadrarmos à visão do anjo. Deus coloca anjos na nossa vida, coloca. Anjos que nos guiam, que nos orientam. Deus coloca anjos na nossa vida, coloca líderes, homens de Deus, pastores, para nos direcionar, para nos guiar. E o anjo, em todo culto, está dizendo: calça a sandália, coloque a capa, levanta-te depressa, porque aonde você vai, você não vai despido. Meus queridos irmãos, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, Ele não vai voltar para buscar uma igreja despida. Ele vai voltar para buscar uma igreja vestida e lavada no sangue do Cordeiro. O anjo não salva ninguém, mas o anjo tem a capacidade de mostrar o caminho da salvação. O Espírito Santo está dizendo vidas aqui hoje: levanta-te depressa. Levanta-te depressa. Existe uma chamada na sua vida. Existem promessas do Senhor na sua vida. O Espírito Santo está dizendo o seguinte: levanta-te depressa. A Bíblia fala que o anjo direciona Pedro e mostra o caminho. Uma grande porta de ferro está na frente. O anjo abre aquela porta, porque existem portas que somente Deus pode abrir. Pedro passa por aquela porta e depois chega à casa de Maria, uma porta de madeira. Aquela porta Pedro teve que bater, porque existem situações na nossa vida que a gente não tem que esperar o anjo descer, a gente tem que bater. Existem situações na nossa vida que a gente tem que tomar uma atitude, e Pedro bate na porta. E quem está dentro da casa? A igreja que ora, a igreja que estava orando por Pedro. E quem abre aquela porta? Uma jovem. E quando eu li esse texto, eu perguntei ao Espírito Santo: meu Deus, o que uma jovem estava fazendo no centro da oração? De acordo com a nossa sociedade, tanto lugar bom para estar, tanto lugar bom para passar o sábado e o domingo, mas aquela jovem estava no centro da oração. Aquela jovem era influenciada por aquelas pessoas que estavam naquela casa. E como é bom quando os nossos jovens estão no centro da oração. Como é bom estarmos perto de pessoas que nos influenciam, pessoas que nos fazem crescer, pessoas que nos levantam e nos incentivam em relação ao nosso ministério. Eu louvo a Deus, por Deus sempre colocar pessoas perto de mim cujo caráter me inspira, pessoas que me incentivam a crescer. Quer crescer na presença do Senhor? Esteja perto de pessoas que oram. Quer crescer na presença do Senhor? Estejam perto de pessoas que te impulsionam, que te fazem crescer. Porque pessoas que nos levam para baixo existem muitas. Mas a Bíblia vai falar que a igreja orava continuamente e perseverando. E Pedro bate na porta.
e aquela porta se abre. Observe que Pedro era a resposta da igreja. Pedro era então o milagre que a igreja precisava. Pedro era a resposta de oração. Pedro bate na porta. E o fato de a igreja estar orando por Pedro nos faz entender que o milagre bateu na porta, que o milagre chegou na porta. Às vezes a resposta que a gente tanto espera, o milagre que a gente tanto espera, ela vai chegar na nossa porta. Eu não sei o milagre que você tanto espera, eu não sei a resposta que você precisa, mas eu profetizo que vai chegar na sua casa, que vai bater na sua porta. O milagre que você tanto espera vai chegar, vai bater na sua porta. Eu não sei o que você tem colocado diante de Deus, eu não sei o que você tem colocado diante do Senhor, mas eu profetizo neste momento, o milagre de Deus chegando na sua vida. A porta vai se abrir, o milagre vai acontecer, em nome de Jesus. E aqueles que não viram, vão ver, Deus se manifestando na sua vida. Levante a sua mão mais uma vez. Eu profetizo o tempo de crescimento chegando na sua vida. Eu profetizo que toda palavra de maldição está caindo por terra nesse momento. Toda palavra de ruína, de fracasso, de derrota. Não importa se Satanás se levantou contra a tua vida. Aleluia, quem manda na tua vida é Deus. E Deus está dizendo, você vai crescer, você não vai morrer. Só quem crê nesta palavra, glorifica ao nome do Senhor Jesus. Fica de pé, meus queridos irmãos. Eu quero orar pela sua vida. Já peço para a cantora Nádia já preparar um louvor. E logo depois da oração a Nádia vai estar adorando ao Senhor. Mas eu quero orar pela sua vida nesse momento. Coloque a mão no seu coração. O tecladista pode continuar aí, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, Tu conheces, Senhor, e Tu sabes o que essa pessoa precisa e necessita. Deus vai trabalhando de uma forma singular nessa noite. Espírito Santo, visita corações nesse momento. Espírito Santo vai tratando com as emoções. Deus vai trabalhando, Senhor, no íntimo nesse momento. Deus, eu quero decretar, Deus, toda palavra que foi liberada de derrota e de fracasso, que venha ser anulado nesse momento. Espírito Santo, eu quero ministrar vida, Senhor. Eu quero ministrar libertação. O Senhor não chamou essa pessoa para ficar dentro desse quarto escuro e sombrio. Eu quero repreender nesse momento toda depressão, toda angústia, toda perturbação na alma. Espírito Santo, que todo mal possa cair por terra. Em nome de Jesus eu decreto agora a vida. Receba paz. Receba nesse momento na tua casa, na sua família, dentro do seu lar. Pela autoridade do nome de Jesus eu libero bênção sobre a sua vida. Eu libero uma porção dobrada. Receba graça, receba poder, receba unção, receba virtude. Receba neste momento o bálsamo do Senhor. Em nome de Jesus. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Ele fala contigo, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Ele fala contigo, deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Oh.
Apesar das feridas, apesar das decepções, eu, Senhor, te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu curo, recalamaia. Do que te faz chorar, Ele fala contigo. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Oh, o Espírito de Deus te levanta nesta noite. Oh, toma posição como soldado. Ele te chamou, porque Ele não nos deu um espírito de medo e nem de covardia. Porque aquele que olha para trás e larga o arado não é apto. Ah, mas tu porém vai até o fim. Tu porém vai até o fim. Tu porém vai até o fim. De caramando de minha. Cante. Oh, aleluia. Cante uma vez mais. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido. Rimite quem te preforeneia. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, remediante que me for. Ai, deremene canto rebehai. Oh, aleluia. O Espírito de Deus está neste lugar. Ele está renovando vidas de quem prefou. Era necessário, mesmo sem entender o plano e o projeto e o trabalhar de Deus, Ele te diz: faz para o meu reino e eu cuido. Ai, Ele está neste lugar. Eu agradeço a oportunidade.